Pessoal, mais uma resolução. No desenho abaixo, em cada um dos vértices do cubo está centrada uma esfera cuja medida do diâmetro é igual à medida da aresta do cubo. A razão entre o volume da porção do cubo ocupado pelas esferas e o volume do cubo é... Bom, então deixa eu só dar uma reforçada aqui nesse cubo aqui. Aqui está o cubo. E em cada um dos seus vértices eu tenho uma esfera. Como são 8 vértices, eu tenho aí 8 esferas encaixadas, né, nesse cubo. Então eu consigo contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 em cima, mais 3 embaixo. E tem a outra esfera lá atrás que eu não consigo enxergar, né? Mas tem mais uma lá no outro vértice, lá de trás embaixo. Ok. Então o que ele quer aí? Mais uma vez, né, uma questão de razão entre volumes. Ele quer a razão entre o volume ocupado pelas esferas. Então, volume ocupado pelas esferas e o volume do próprio cubo. Bom, então eu preciso... Bom, o volume do cubo é tranquilo, né? Já sei como calcular. Mas aí eu tenho que identificar o quanto de esfera está entrando aí nesse cubo. E aí a primeira impressão que a gente tem é que de cada uma das esferas entra no cubo, né? Entra para dentro do cubo. Fica uma coisa bem forçada esse entra para dentro aí, mas enfim, entra para dentro do cubo 1/4 da esfera. Então essa é a ideia que a gente tem, assim, uma ideia preliminar de que em cada canto está entrando 1/4 da esfera para dentro. E isso não é, na realidade não acontece, porque tu imagina, são 8 vértices. Se eu tenho 8 vértices vezes 1/4 de esfera em cada um, isso vai me dar 8 vezes 1/4, vai me dar 2 inteiros. É como se tivesse entrando aqui 2 esferas dentro do cubo. E não cabem 2 esferas no cubo. Cabem praticamente 2, mas não cabem 2 esferas. Falta um pouco, muito pouco, mas não cabem 2 esferas. Então isso aí já é uma coisa que está descartada. Então, na realidade, o que eu tenho que entender aí? Que em cada um dos vértices entra no cubo quanto da esfera? Entra no cubo 1/8 de cada esfera. Esse é o segredo do exercício, né? Então, em cada vértice entra 1/8 da esfera. 1/8 da esfera que está posicionada ali, né? Que está centrada naquele vértice. Ok? Então, esse é o esquema. E justamente como que eu posso perceber que é 1/8? Tu pensa assim, olha só. Imagina nesse canto aqui. Eu vou até dar números para as faces. Ó. Esse cubo vai ter essa face da frente aqui, eu vou chamar de face 1. Essa face lateral aqui, ó, de trás, eu vou chamar de 2. E essa superior aqui eu vou chamar de 3, tá? Aí isso em relação a esse vértice aqui. Então, tu imagina, a esfera está aqui. Então, se eu passar um plano pela face 1, um plano assim, aqui, ó, esse plano aqui, pela face 1, vai cortar essa esfera no meio. Então, a face 1 faz com que fique meia esfera ainda disponível na figura, né? Porque eu vou passar pela face 1, vou cortar meia esfera, vai sair fora, só vai ficar meia. Aí pela face 2 lá atrás, eu venho de novo com uma lâmina cortando. E aí eu vou cortar metade ainda, metade do que tem. Então eu vou cortar metade da meia esfera.
Então lá na face 2 eu vou cortar metade do meio, eu vou ficar com 1/4 de esfera ainda na figura, porque a lâmina corta e essa parte que eu estou cortando eu estou retirando da figura. E ainda agora na parte 3, nesse plano aqui 3, esse plano que contém essa face superior aí, eu venho também com uma lâmina e corto a saliência da esfera, o que está acima desse plano 3 aí. E aí eu corto a metade do que tem, ou seja, metade de 1/4, e aí fica o que? Fica 1/8 da esfera. Okay? Então fica 1/8 em cada canto. Então para dentro aqui, ó, para dentro aqui eu tenho 1/8. Aqui eu tenho 1/8, 1/8 e assim por diante. Então eu tenho 8 vértices. Em cada vértice eu tenho 1/8. Então 8 vértices vezes 1/8 da esfera. Ora, 8 vezes 1/8 é o mesmo que 1 inteiro. Ou seja, eu tenho aí uma esfera. Então, na realidade, a razão entre o volume ocupado pela parte da esfera que entra, na verdade é o que? É o volume de uma esfera sobre volume de cubo. Então, na realidade, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o cubo. Eu tenho um cubo. E juntando ou montando aquelas 8 fatias de esfera, eu tenho na realidade o que? Uma esfera inteira aqui dentro. Então, na realidade, é a inscrição de uma esfera no cubo. Já fizemos até um exercício sobre isso, até vou deixar na descrição do vídeo o link do outro exercício que fala sobre isso, né? Que justamente mostra que o volume da esfera dentro do cubo é praticamente a metade do volume do cubo. Então, eu já posso até olhar na alternativa, ó. Qual das alternativas que fala sobre isso? Que o volume da esfera e o volume do cubo é aproximadamente 1/2. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho na letra A isso, né? Por quê? Porque o π ele é praticamente 3. Então 3/6 é 1/2. Então seria a letra A. Mas eu vou fazer os cálculos aqui como eu fiz na outra questão que eu me referi. Então a razão vai ser igual ao volume da esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3. E isso sobre o volume do cubo. Bom, e o volume do cubo, pensa, se eu usei como raio da esfera raio R, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, essa aresta aqui do cubo equivale a 2R. E o volume do cubo, como é dado pelo cubo da aresta ao cubo, isso é igual a 2R ao cubo. Então o volume do cubo é 8R ao cubo. Então eu tenho aqui 8R ao cubo. Mantenho a primeira fração, 4πr ao cubo sobre 3. Multiplico pela segunda invertida, 1 sobre 8R ao cubo. Faço os cancelamentos devidos. Por exemplo, R ao cubo com R ao cubo. Simplifico 4 com 8, né? Por 4 dá 1 e aqui dá 2. E aí está me sobrando 1 vezes π vezes 1, π. E aqui 3 vezes 2, 6. π sobre 6. Realmente, letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.